Oiê, eu sou a Lupanitius e neste vídeo eu vou te dar 5 dicas para fazer aquela costura retinha e alinhadinha. Bora conversar? Muitas vezes no artesanato a gente tem que fazer um rebatido, um pesponto, que vai ser feito no direito da peça, no lado direito do tecido e que, portanto, essa costura vai aparecer. Então ela tem que ser feita assim perfeitamente, tem que estar retinha, alinhadinha, paralelo com alguma outra costura ou com uma borda de tecido, por exemplo. E essa costura feita assim, dessa forma, não é a coisa mais simples de ser feita, principalmente para quem está começando. Eu confesso que essa costura aí, bem retinha, bem alinhadinha, quase me fez desistir da costura, porque eu comecei com um curso de corte e costura, e aí as peças que eu fazia até ficavam bem feitas, a modelagem bem feita, a costura interna bem feita, mas esse pesponto na hora que eu ia fazer nem sempre ficava do jeito que eu queria e acabava me desanimando muito. Teve muitas peças que eu não usei porque eu achava que o pesponto estava mal feito. Então, para as pessoas que estão começando, essas 5 dicas vão ser muito úteis para você conseguir fazer a costura bem feita, mesmo não tendo tanta experiência. E para quem já tem experiência, que já domina a máquina de costura, também vai poder aproveitar essas dicas, porque além de facilitar, talvez até deixar com uma carinha um pouco mais profissional esse acabamento, mas principalmente pelo fato que vai aumentar a produtividade. Então, quando a gente está fazendo ali na raça, na habilidade, um pesponto, você tem que ficar ali totalmente concentrado, a velocidade da máquina não muito acelerada, dirigindo ali o tecido. E se você tiver com um acessório que facilita a sua vida, você vai fazer com muito mais rapidez essa costura e perfeição. Eu vou falar sobre essas 5 dicas, mas no final, lá no finalzinho, eu vou fazer um comparativo e também tem uma novidade bem bacana, então assiste o vídeo até o final. E não se esqueça que no meio do vídeo, se você já estiver gostando das dicas aí, clique em curtir, não espere chegar até o final, porque senão você pode esquecer. Eu vou falar sobre 4 calcadores e um acessório. Todos esses calcadores, eles têm um guia, então é esse guia que vai me ajudar a ter uma costura retinha e alinhada em relação ou a uma outra costura ou à borda de um tecido. A primeira dica é o pé calcador para costura paralela com guia móvel. Então é um pé calcador e tem uma reguinha do lado com um guia que tem os pontinhos ali para a gente determinar a distância entre a costura guia ou a borda do tecido e a costura que a gente quer fazer. A vantagem deste pé calcador é porque, como ele tem este guia móvel, então você consegue ter uma distância bem grande entre a costura de referência e a costura que você quer fazer. Então não é uma distância fechada, uma distância única, uma distância pequena. É uma variedade muito grande que você pode ir ajustando para determinar a distância que você quer para fazer a sua costura. A desvantagem deste pé calcador é que, apesar de ter um guia ali, você tem que ter um mínimo de habilidade ali para você conseguir manter o guia ou na costura ou na borda do tecido. A gente encaixa o guia do pé calcador na costura e regula o guia. E define a distância que a gente quer que o pé calcador fique da costura guia. Eu vou deixar o mais distante possível da costura guia. Com este pé calcador, eu consigo fazer uma costura bem distante da costura guia. Com o regulador, você pode fazer uma costura bem pertinho da costura guia ou então mais distante. Se eu fosse fazer o quilting reto, eu faria mais uma costura usando a última costura como guia.
Fiz uma segunda costura paralela a esta, que tinha sido feita paralela a esta, sem precisar marcar com giz ou caneta. A segunda dica é o pé calcador para costura ou quilting na vala. Ele também tem um guia embaixo do pé calcador para a gente encaixar ou uma costura ou a borda do tecido. A vantagem deste pé calcador é que você tem ali um ajuste variável de distâncias em relação à costura guia ou à borda do tecido. Então você consegue escolher ali a distância que você quer a sua costura, ou bem pertinho da borda, ou bem pertinho dessa costura, ou um pouco mais distante. E pelo fato da guia ser bem no meio deste pé calcador, você consegue fazer uma costura tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito, por exemplo, de uma costura entre dois tecidos. Também dá para usar o ponto decorativo, você encaixa ali o guia na costura entre dois tecidos e coloca um ponto decorativo. E aí este ponto decorativo vai ficar na mesma distância, tanto no lado do tecido quanto no outro. E a desvantagem deste pé calcador é que um pouco menos que o anterior, mas você ainda precisa ter uma habilidade para conseguir deixar o guia ali bem alinhadinho com a linha de costura. Eu posiciono o guia deste pé calcador entre as costuras dos dois tecidos, ou então na borda do tecido. Com este pé calcador, eu uso o guia para ir me guiando e eu não preciso ficar dirigindo o tecido, correndo o risco da costura ir ficando torta. Eu vou dar dois exemplos. O primeiro para fazer o quilting num trabalho de patchwork, onde eu tenho que fazer uma costura nos dois lados da união dos tecidos. Eu vou fazer a costura reta, posicionando o guia sobre a costura e deslocando a agulha um pouquinho para o lado esquerdo. Olha como é fácil fazer a costura reta com a mesma distância nos dois lados, sem precisar ficar guiando o tecido, sem correr o risco da costura ficar torta e costurando com velocidade máxima da máquina. E o outro exemplo, como este pé calcador tem esta parte da agulha aberta, então eu posso usar ponto decorativo. Eu vou mostrar como é fácil fazer o ponto decorativo bem no meio da união dos tecidos. Eu quero que o ponto decorativo tenha a mesma distância, tanto no tecido rosa quanto no estampado. Posiciono o guia sobre a costura entre os dois tecidos, escolho o ponto decorativo e aí é só costurar. O ponto decorativo fica bem no meio entre os dois tecidos, sem esforço e com perfeição. Mais uma dica para este pé calcador, foi fuçando, foi tentando usar este pé calcador que eu descobri e, na minha opinião, pelo menos para o meu trabalho, eu achei que facilitou bastante, é no uso de costura em plástico, principalmente quando eu vou costurar viés no plástico para dar o acabamento. Eu achei muito interessante porque este guia no meio ele levanta um pouquinho a sapatilha, então faz com que a base da sapatilha não fique tão aderida ao plástico, travando a costura. E com este pé calcador, por exemplo, se eu vou costurar o viés no plástico, eu consigo também determinar a distância que eu quero certinha do viés, então a costura ali do acabamento vai ficar perfeita e é ótimo, né? Porque a gente no plástico a gente não pode errar, porque a gente furar muito o plástico acaba fragilizando demais, então o ideal é não ter problemas na hora de costurar, porque a gente não vai poder descosturar isso. E eu consigo enxergar bem onde eu tô costurando. Obviamente que o pé calcador para costurar plástico mais indicado é aquele que tem aquela roldaninha que ajuda a caminhar com o pé calcador, mas eu não consigo direito enxergar onde eu tô costurando. Então ele é muito eficiente para não travar, ele é o mais eficiente para não travar a costura, mas este pé calcador de costura na vala me permite enxergar e determinar certinho a distância do viés. Então aí, dica da Tia Lu.
Desloquei a agulha um pouquinho para o lado direito e posicionei o guia do pé calcador bem onde acaba o viés. Olha como fica bem na bordinha do viés, retinho, e o pé calcador não travou no plástico durante a costura. A próxima dica é o pé calcador para ponto invisível ou bainha invisível, e você pode sim usar este pé calcador para fazer a sua costura retinha e alinhada, porque ele tem um guia. Então você vai posicionar este guia ou sobre uma costura entre dois tecidos ou sobre a borda do tecido para fazer ali então o guia para você fazer a costura retinha. A vantagem deste pé calcador é que ele tem um ajuste, então você consegue ter uma variação muito grande de distâncias entre a costura guia ou a borda do tecido e a costura que você quer fazer. Dá também para ajustar da costura ser feita para o lado direito ou lado esquerdo da costura de referência. Então é um pé calcador que permite uma flexibilidade muito grande dos trabalhos que a gente vai fazer no artesanato. A desvantagem dele é que você tem que ter ali um controle também na hora de costurar, de você ficar olhando se o guia tá perfeitamente alinhado e o pé calcador. Então assim, você tem que ter um pouquinho de habilidade para que este guia realmente funcione. Eu vou mostrar a versatilidade deste pé calcador, o quanto a gente pode variar a distância em relação à costura guia. Aqui eu fiz o máximo para a esquerda em relação à costura guia, ajustando o regulador e o posicionamento da agulha da máquina. Agora eu vou fazer exatamente o contrário. Eu vou costurar o máximo para a direita, ajustando o guia e o posicionamento da agulha. Importante ressaltar que eu fiz as duas costuras no mesmo sentido. Eu não virei o tecido para poder fazer essas duas costuras. Agora eu vou fazer uma costura bem no meio entre os tecidos na costura. Posiciono o guia sobre a costura e ajusto o posicionamento da agulha para coincidir com a costura dos tecidos. Olha como a costura fica exatamente entre os tecidos. A costura só está aparecendo porque eu usei uma linha contrastante. E eu costurei de forma fácil, prática, sem precisar ficar me preocupando com o posicionamento do tecido. A próxima dica é o pé calcador para pesponto. Ele tem dois lados da sapatilha, um mais alto e o outro mais baixo. Então você encaixa ali a borda do tecido ou o degrau da costura entre dois tecidos para alinhar os ladinhos do pé calcador para fazer o pesponto. A vantagem dele é que de todos os calcadores é o que fica mais encaixadinho, é o que é mais difícil de você dar aquela bobeirinha e perder a linha guia, a costura guia ou a borda do tecido. Ele fica realmente bem encaixadinho ali. Mas a desvantagem deste pé calcador é que ele não permite distâncias diferentes para fazer o pesponto. Então, ele vai ficar bem pertinho da borda, você não pode deslocar a agulha, porque senão ele vai pegar na sapatilha e vai quebrar a agulha. E também não permite que a gente use pontos decorativos como os outros três que eu já falei. O encaixe deste pé calcador é um pouquinho diferente. Eu tenho que tirar a haste de encaixe, posicionar o pé calcador para pesponto e depois parafusá-lo novamente. Nesta peça, a sobra de costura dos tecidos está toda jogada para o lado cinza, então forma um degrauzinho na costura. O lado cinza estava um pouquinho mais alto que o lado estampado. Então eu encaixo o pé calcador, o lado mais alto do pé calcador vai ficar sobre o lado cinza e a agulha tem que estar centralizada.
Olha como o pesponto fica bem retinho, bem próximo da costura guia. É bem difícil fazer um pesponto assim, ou um rebatido retinho, muito próximo à costura, com sobra de tecido ali por baixo, acaba às vezes empurrando o calcador e a costura fica torta. E eu costurei sem esforço nenhum, até mesmo para manter o calcador encaixado na costura. E a última dica não é um pé calcador, é um acessório e é o guia magnético para costura. É um ímã bem forte que a gente posiciona na base da máquina. Mesmo as máquinas eletrônicas a gente pode usar este acessório porque a gente consegue colocar na chapa metálica. Então a gente coloca este guia magnético na base da máquina e a gente permite alinhar a borda do tecido neste guia. A gente pode alinhar tanto bordas de tecido retas ou em curva. Então aí a gente vai alinhar a borda do tecido para que ele fique alinhado e aí consequentemente a costura vai ficar reta. A vantagem deste acessório é como a gente consegue deslocar este guia magnético. Então a gente tem uma variação muito grande de distância deste guia magnético para alinhar o tecido. E a desvantagem é que ele vai alinhar o tecido, então de qualquer forma a gente tem que ter um pouco ali de habilidade para costurar reto, porque ele não vai alinhar a costura em si, o pé calcador, ele vai alinhar o tecido, então a gente tem que ter um mínimo ali de habilidade para que a costura fique retinha. Eu vou fazer um pesponto bem próximo da costura de união dos tecidos. Posiciono o guia magnético para alinhar a borda do tecido. Posiciono o pé calcador e a agulha na posição que eu quero costurar. E agora eu só preciso me preocupar com a costura em si, porque o alinhamento do tecido vai ser feito pelo guia magnético. Mais uma costura retinha, sem muito esforço, deixando os nossos trabalhos impecáveis. E depois que eu dei a minha opinião sobre esses acessórios, sobre esses calcadores, mostrei um pouquinho o uso deles, você pode aí estar se perguntando qual que é então o melhor, se você tiver dinheiro para comprar um, então qual que eu recomendaria que você comprasse? Para responder isso, eu vou te devolver, vou fazer uma pergunta pensando numa historinha aí só para você entender o que eu vou te responder. Vamos supor que eu tenha dinheiro só para comprar um calçado e eu te pergunto qual o melhor calçado? Se eu devo comprar um chinelo, um tênis ou um escarpão? É difícil responder essa pergunta, porque você precisa saber onde normalmente eu vou, para que finalidade que eu preciso. Então é exatamente essa resposta que eu daria. É muito difícil determinar um calcador que seja o melhor. Existe um específico para cada uso que você vai ter. E aí eu te conto uma outra historinha. Por exemplo, se eu falo para você que eu tenho dinheiro para comprar um calçado e que este calçado eu vou usar para ir ao shopping. Algumas pessoas me responderiam que eu devo comprar um chinelo, outras me responderiam que eu devo usar um tênis e outras me responderiam que eu devo comprar um escarpão. Então, tá vendo? É muito difícil você determinar como que as pessoas vão fazer o uso daquele calçado. Então, voltando para a nossa história dos acessórios, às vezes eu me adapto melhor num determinado pé calcador para fazer determinada coisa e outra pessoa acha melhor outro pé calcador para fazer a mesma coisa. Então, não só os usos dos calcadores são diferentes, mas o uso pessoal é muito diferente. O interessante é que você pudesse testar para determinar o que mais você se identifica e o ideal mesmo é que você tivesse todos. Tá, então pensando que cada calcador ou cada dica, cada acessório
é mais indicado em determinadas situações. Eu vou dar a minha opinião sobre quais são as situações que eu acho mais indicado cada uma das dicas. Então, por exemplo, para o pé calcador de costura paralela com guia móvel, eu recomendaria fazer o quilting reto, porque ele tem uma distância bem grande entre o guia móvel e a costura que a gente quer fazer. Então, é possível fazer com essa distância o quilting reto, sem precisar ficar traçando. A gente determina só a primeira costura e depois todas as outras vão ser paralelas a essa primeira costura, o que facilita muito não ter que ficar ali traçando a costura. Então, a melhor indicação para este pé calcador seria para o quilting reto. Já para o pé calcador de costura na vala, a minha melhor indicação é para o patchwork. Como ele tem ali o guia bem no meio do pé calcador, então facilita muito ou fazer uma costura na vala, ou fazer uma costura para o lado esquerdo ou para o lado direito. Quando a gente está com uma manta muito grande, é muito interessante não precisar ficar posicionando o tecido, porque às vezes a gente está na beirinha de um tecido, mas está com muito tecido embolado ali por dentro da máquina. Se a gente consegue fazer esse joguinho de posicionamento de agulha, a gente não precisa ficar se preocupando com o posicionamento que a gente vai fazer o quilting. Então, para mim, a melhor indicação para o pé calcador de costura na vala é para o patchwork. Em relação ao pé calcador de ponto invisível ou de bainha invisível, na minha opinião, a melhor indicação é quando a gente tem que fazer um pesponto próximo à borda de um tecido. Então, quando a referência guia é a borda de um tecido. E aí, este pé calcador a gente consegue fazer desde um pesponto bem próximo da borda até um mais distante, regulando ali o guia e também o posicionamento da agulha. E a gente pode usar pontos decorativos. Então, a minha recomendação para este pé calcador de ponto invisível é com acabamento próximo da borda, com possibilidade de fazer distâncias diferentes ali da borda e o uso do ponto decorativo. Já o guia magnético para costura, na minha opinião, ele é ideal quando você não tem ali uma referência muito próximo do que você quer fazer a sua costura. Então você margeia ali a borda do tecido, por exemplo, você quer fazer um acabamento no meio de uma peça, mas não tem um bolso, não tem uma costura como referência, você precisa fazer a referência em relação à borda do tecido. Então, como ele permite ter um distanciamento bem grande entre a borda do tecido e a costura que você quer fazer, para mim, o ideal é nessas situações. Agora, falando um pouquinho sobre o pé para pesponto, devo confessar que ele é o meu queridinho, porque para o meu uso, para as coisas que eu uso e para minha habilidade, digamos assim, é o que eu mais gosto de ter e de usar. Ele não é o mais prático, porque a gente precisa desatarrachar ali, porque ele não precisa da haste ali de adaptação, então precisa desparafusar, encaixar e parafusar novamente. Não tem uma variedade de distância do pesponto, ele também não tem a opção de ter um degrauzinho para o lado esquerdo, então às vezes eu já tenho que posicionar uma peça embolada ali, enrolada na máquina, porque essa é a única posição que ele tem para fazer o pesponto, para posicionar na borda do tecido. Então não é assim tão prático, não é o perfeito, mas é o que eu acho que fica mais encaixadinho ali, principalmente quando tem um degrau interessante de costura entre dois tecidos, ou principalmente na borda do tecido. É o que fica encaixadinho, é o que nem se eu não tiver muito prestando atenção ali na costura, ele vai sair retinho, ele não vai escapar de nenhum dos lados. Então assim, ele é o meu queridinho, mas ele tem as suas limitações. Tem outros acessórios, tem outros pés calcadores, fita crepe na máquina. Então,
Deixa aqui nos comentários quais são as suas dicas para fazer aquela costura retinha e alinhada. Eu dei as que eu gosto mais, mas com certeza nós temos várias ainda outras dicas, ou de pés calcadores, ou de acessórios, ou de gambiarras, para a gente fazer o acabamento perfeito. E a novidade que eu quero te contar, quem já me segue no Instagram já sabe, é que eu tô com uma parceria com a Casa das Máquinas. A Casa das Máquinas é uma loja super tradicional de Campinas. Quem é de Campinas e região com certeza já conhece a loja física da Casa das Máquinas lá na Costa Aguiar. Eles trabalham com vários produtos, trabalham com revisão de máquinas. É uma loja bem tradicional de Campinas. Eu tô com parceria com eles têm uma loja online, então eu te convido a ir lá conhecer os produtos. Essas dicas que eu dei não são produtos caros. Vai lá, eu acho que você vai se surpreender com o quanto que um valor não tão alto vai poder facilitar a sua vida no artesanato, no dia a dia do seu ateliê. E as minhas amiguinhas têm desconto especial e condições especiais usando o cupom PANITIOS. E se você quiser entrar para a lista VIP da Casa das Máquinas, tem um WhatsApp, você vai mandar uma mensagem nesse WhatsApp solicitando para entrar na lista VIP. E aí você vai receber novidades, dicas, vídeos curtinhos com dicas, já tem vídeo meu circulando por aí. E aí você recebe diretamente no seu WhatsApp. Não é grupo, não é aquela coisa de você ficar recebendo 1000 bom dias, boa tarde, boa noite. É uma lista VIP que você já recebe essas informações diretamente no seu WhatsApp. Nesse WhatsApp também você pode tirar todas as suas dúvidas em relação aos produtos antes de você fechar a venda. Tem muita gente que não gosta de fazer compras online, então nesse WhatsApp a Priscila tira todas as suas dúvidas em relação aos produtos, em relação à sua compra em si. Então tem um atendimento totalmente diferenciado, totalmente exclusivo, personalizado. Vai lá, conversa direitinho. Tem muita coisa que não tem um preço assim absurdo e que você vai ficar com aquela sensação de por que eu não comprei isso antes, ia facilitar tanto a minha vida. Lembrando que se você gostou deste vídeo, das dicas, de qualquer coisa, clique em curtir e compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixa um oiê pra mim aqui nos comentários, assim você não perde mais nada do que acontece neste canal. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo.